Estou batendo um papo com o senador, ex-senador da República, ex-governador, ex-deputado estadual e federal, Nabor Teles da Rocha Júnior. Nabor Júnior, que está no Acre, veio inaugurar uma biblioteca lá em Tarauacá e veio bater um papo conosco aqui no Gazeta Entrevista. No bloco anterior, senador, nós tocamos aqui no post do João Marcos Luz, uma jovem liderança das oposições está surgindo aí. Nós falávamos disso. O senhor mesmo comentava que falta renovar essa oposição e ter, obviamente, a humildade para entender o processo eleitoral, que a resposta vem das ruas, vem do povo. E o povo brasileiro foi às ruas, senador. O senhor estava em Brasília, o senhor acompanhou tudo aquilo, aquelas mobilizações, aquelas manifestações. Como é que o senhor vê exatamente a fala do João Marcos e essa manifestação popular hoje no Brasil? Olha, o João Marcos tem inteira razão, porque a dispersão enfraquece. Quando você tem 3 ou 4 frentes para combater, você se torna fraco. Agora, quando você tem uma frente só, um alvo só, você se torna forte, porque você vai procurar atingir aquele alvo. Agora, se você tem 3 ou 4 frentes, para combater todos fica mais difícil. Então ele tem razão. Eu só vejo uma possibilidade da oposição ganhar aqui, porque nós não podemos subestimar o PT com os partidos coligados. O PT tem uma coligação de 18 partidos, como eu tenho acompanhado na imprensa. É o PT e mais 17 partidos, que é uma coligação forte. Uhum. Além do mais, tem a máquina pública, tem as secretarias, que tem funcionários, todos que são do partido, tem as empresas e assim por diante. E a oposição não pode se dar o luxo de se dispersar. Então, para poder viabilizar a eleição de um candidato de oposição, tem que se unir, buscar a unidade. E para poder buscar a unidade, tem que ter inteligência, tem que ter renúncia. A palavra-chave é renúncia. Então, renunciar aos interesses pessoais de cada um e vamos buscar a melhor solução. Qual a melhor solução? A melhor solução é ver quem é que está com mais aceitação perante a opinião pública. Quem tiver com melhor aceitação perante a opinião pública será o candidato a governador e faz a composição com os outros cargos. Senador, eu costumo dizer que o povo acreano é muito sábio. O povo acreano entende aqueles políticos que têm projeto e consegue separar daqueles que têm projetos pessoais. Nas últimas eleições nós temos visto inclusive candidatos com altíssimo poder econômico perdendo, outros vencendo, mas alguma parcela deles perdendo as eleições porque não demonstraram ao público um diálogo com as necessidades da população, com as demandas da sociedade. O senhor é de um tempo em que a política era bastante ideológica, até eu diria até romântica. Né? Havia um clamor social pela redemocratização do país, o povo não aguentava mais o governo da ditadura, a busca pelos direitos individuais era uma questão muito importante na época. E aquele momento de redemocratização foi o momento que o senhor estava no governo, o senhor era governador naquela época. E hoje as campanhas eleitorais são milionárias, são campanhas bastante caras, diferentes do seu tempo. Como é que o senhor avalia essa conjuntura política atual? O senhor que está de fora, que viveu aquele período e vê esse momento hoje em que as ideologias, os projetos, muitas vezes são suplantados por grandes esquemas financeiros. Realmente, nos últimos anos, as eleições se tornaram mais caras. Porque antigamente não existia marqueteiro, não existia propaganda praticamente como existe hoje. Né? Você tem que ajudar os candidatos a outros postos inferiores, como de deputado federal, deputado estadual. Você tem que ajudar os diretórios, você tem que ajudar os vereadores, senão ninguém quer trabalhar mais. Uma das razões pelas quais eu perdi a eleição em 2002 foi falta de recursos. Enquanto os outros tinham bastante recursos, eu tinha uma pequena economia na caderneta de poupança que eu utilizei. Eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém quer ajudar candidato de oposição. Quer ajudar candidato está no governo. Porque quem está no governo pode retribuir através de obras, através de outros favores, etc. Mas ninguém vai querer ajudar quem está na oposição. É muito raro. Naquele tempo que fui eleito governador, como você disse, é porque era outro tempo. Era o pessoal fazia política por romantismo, por idealismo, por partidarismo, por simpatia. Mas hoje não existe mais isso, existe o interesse.
A pessoa quer votar, mas quer receber alguma coisa em troca. E a eleição se torna muito cara. Por essa razão foi uma das razões que eu perdi a eleição, porque eu não tive recurso para custear as despesas oriundas da campanha. Muita gente me procurava pedindo ajuda para ir para o município tal, para fazer minha campanha. Eu dizia, meu amigo, eu não tenho, infelizmente eu não tenho dinheiro para te ajudar. Teve candidato a deputado federal que foi comigo me pedir ajuda e eu não pude dar, e ele foi bem votado e foi eleito, e em determinados lugares onde ele teve uma votação bem expressiva, eu fui mal votado, porque ele não, e era da mesma coligação que eu, porque eu não pude dar o dinheiro que ele me solicitou, porque eu não tinha o dinheiro para dar para ele. Então, hoje é diferente. Se você não tiver dinheiro para custear uma campanha que é cara, ainda que você queira fazer uma campanha modesta, mas ela implica em despesa. Necessariamente ela implica em despesa. Então, é mais um fator negativo para o sucesso de qualquer político. Está entendendo? É verdade. Campanhas hoje estão muito caras, por isso que nós temos que aprovar urgentemente a reforma política, a reforma eleitoral, para reduzir o custo das campanhas nesse país, porque isso é um absurdo. Nem o povo aguenta mais isso. Agora o senhor entende também, senador, que o próprio eleitor ficou mal acostumado com o mal político que promete, que oferece benefícios na época da campanha, o povo começa também, existe uma gama de eleitores que ficaram mal acostumados às benesses do período eleitoral. O senhor acha que essa cultura tem que mudar também? É uma das mudanças que houve, não só aqui no Acre, mas no Brasil também, são as corporações que existem hoje, se formam corporações. Por exemplo, as igrejas evangélicas hoje Tem sua força. Tem sua força eleitoral, tem um número grande de deputados lá no Congresso. Os ruralistas também têm, os sindicalistas também têm, né? Os proprietários rurais também têm força lá. E assim por diante. Então, a indústria também também tem. Então, essas corporações, né, elas se unem em torno de determinados candidatos. Nós temos que eleger um número possível de candidatos, né, da nossa instituição, né, que seja igreja, ou que seja empresário, ou que seja o que for, sindicalista, e eles vão trabalhar em todo aquele nome. O que era, antigamente não existia isso. Não existia isso. Então, de um certo modo, mudou muito o critério de escolha de candidatos. Eu defendo, por exemplo, o voto distrital. Eu acho que o voto distrital, ele já faz uma seleção dentro do próprio município. Cada partido lança um candidato e o candidato mais votado naquele distrito, dependendo do número de habitantes do município, mais de um município, elege um deputado. Como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, em vários países democráticos. Elege aquele representante do município. Ou de uma região. Ou de uma região. Então, o compromisso dele é com aquela região. Com aquela região. Ele direciona todo o trabalho dele, os recursos que ele viabiliza lá em Brasília, através de emendas ao orçamento, verbas que ele consegue com o governo, para o distrito dele. E evita essa concorrência, inclusive dentro dos próprios partidos. E o voto em lista, o que o senhor pensa? Não, o voto em lista eu acho que não é uma boa alternativa. Talvez não perpetue os caciques no poder, né? Porque favorece muito os caciques. Eu boto meu nome como primeiro da lista. Ninguém vai botar um cacique no fim da lista. Vai botar os principais caciques no começo da lista. Então quem é que vai ser eleito? Os caciques. Nunca a renovação. É verdade. Né? Inibe a renovação. Esse tipo de candidato em lista. Né? Qual a sua opinião sobre os governos da Frente Popular e do atual governo de Tião Viana? A Frente Popular, ela teve uma grande felicidade de ter feito a coligação com o PSDB, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, e quando lançou o Edson Cadacho, vice-governador. Com essa coligação, abriu muito os canais entre o governo do Acre e o governo federal. Jorge Viana teve uma ajuda fenomenal de Fernando Henrique, ele começou, seu primeiro mandato. O governador Jorge Viana, na época, ele começou a ser ajudado
pelo Fernando Henrique pelo fato do PSDB, que era o partido do presidente, ser coligado com o PT. No ar. Depois disso, o PT cresceu bastante. Aí veio o Lula, substituindo o Fernando Henrique. Né? E o Lula também ajudou. Eles conseguiram muitos recursos a fundo perdido, conseguiram financiamento no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, instituições, no BNDES, instituições internacionais. Então eles puderam realizar muitas obras aqui no Acre. Então tem muita coisa que eles realizaram. Eu não vou negar que eles deixaram de realizar. Agora, tem que levar em conta o seguinte, não realizei muita coisa, mas o que eu realizei aqui foi com recurso estritamente do Estado. Porque eu contei na presidência da República com um presidente que era meu adversário, que era o presidente Figueiredo. E a relação com ele, como é que era aquela relação? Tinha uma relação pessoal amistosa, respeitosa. Mas não mandava dinheiro? Mas não mandava dinheiro. Nadinha assim? Nada. Nós só conseguimos um financiamento com o governo federal, naquela época, para a construção do conjunto universitário. Fica ali ao lado da universidade. Perfeito. Mesmo assim, com a recomendação de dar 250 casas para um prócer do PDS. E as outras 250, então, ganhou uma empresa lá de Fortaleza, que era a empresa Ego. O senhor deu essas 250 casas? Ficaram com esse deputado lá. E depois ele negociou com a própria Ego. Negociou as outras 250 casas com a própria Ego. Então, foi o único financiamento que eu consegui. Então, e mesmo sob essas condições? Eu recuperei a ponte metálica que estava caída. Eu construí a ponte de Sena Madureira. Eu fiz a estrada para Plasticarte. Eu fiz a estrada para Porto Acre. Fiz a estrada de Cruzeiro do Sul para Manso Lima. Manso Lima, que é logo ali pertinho. Lá em cima. Rodrigues Alves. Manso Lima. Manso Lima, é logo depois. Manso Lima, a estrada do Amapá, eu construí o Hospital Raimundo Chá lá em Brasileia, eu construí a ponte lá em Brasileia. Fiz uma série de obras. Tudo com recurso próprio? Mas com recurso próprio, não tive recurso do Figueiredo. Se eu tivesse tido um governo federal que tivesse me ajudado, o tanto que o governador Jorge Viana, o governador Binho, o governador Tião Viana têm sido aquinhoados pelo governo federal, eu teria feito muito mais coisas. Eu fiz aquilo limitado, com os recursos que nós detínhamos na ocasião, que eram pouco recursos. E mais, ainda teve um fato muito grave, que quando eu recebi o governo, o Estado estava devendo 20 anos de INSS. Fizeram o levantamento aqui, deu 1 bilhão e tanto. Quase cruzeiros na época? De cruzeiro. 1 bilhão e tanto de cruzeiro naquela época. Eu tive que pagar, para não suspender a liberação dos recursos do Estado, 1 bilhão de reais. Eu tive que pagar à União 1 bilhão de reais, tirar do orçamento do Estado, 1 bilhão de reais para pagar o atraso que vinha de 20 anos para cá. Isso inviabilizou a sua gestão na época? Então, eu tive que pagar e depois regularizou a situação. Eu fiquei pagando parceladamente os outros meses. Muitos antigos dizem assim, eu tenho meu emprego graças ao Nabuco. O Nabuco contratou muita gente. O senhor lembra quantos funcionários o senhor contratou no seu governo? Não, o problema é assim, os problemas dos contratos, grande parte deles foi regularizar a situação daqueles que já estão trabalhando. Exatamente. Durante o governo do falecido, saudoso e meu amigo particular, Joaquim Falcão Macedo, foram contratados muitos funcionários para a Secretaria de Educação, os chamados recibados. Eram 1.000 e tantos funcionários, quase 2.000 funcionários. Então, toda vez que havia uma greve da antiga ASPAC, hoje não é mais ASPAC, é a Associação Sinteac. de Professores, não sei o quê, toda vez que havia ASPAC, inclusive a Marina Silva, que era líder sindical, participava dessa reunião, primeiro item da pauta que eles incluíam, regularização dos recibados. Então, de tanto martelar naquela tese, eu terminei determinando a Secretaria para regularizar a situação dos recibados. O senhor lembra quantos foram na época? Eram 1.000 e tantos funcionários. 1.000 e tantos. Então, só aí, entraram 1.000 e tantos funcionários que estavam trabalhando. Para a folha de pagamento oficial. Folha de pagamento. Depois teve, da Secretaria de Saúde, por exemplo, tinha muita falta de professor, de funcionários. Não, de enfermeiros e funcionários. Está entendendo? Os hospitais estavam totalmente desprovidos de funcionários. Então o secretário me pedia para autorizar a contratação. E autorizei contratações de funcionários. Foi mais nessa área, na área de segurança também. Ao todo, com esses funcionários que eram recibados do governo anterior meu, ao todo deu uns 4.000 funcionários aproximadamente.